Já se passaram 20 anos desde que os demônios vieram ao nosso mundo. Todos eles são brutais e causaram inúmeros desastres. Grande parte da humanidade tornou-se alimento para eles. Felizmente, alguns humanos começaram a desenvolver poderes devido a mudanças em seus corpos causadas pelos demônios. Esses humanos lutam incansavelmente contra os demônios para manter viva a raça humana. Como resultado, foi criada uma profissão para caçar e matar os demônios que aterrorizavam o mundo. Este grupo de pessoas foi chamado de caçadores. A última esperança do mundo como o conhecemos. Vendo que esta era a única opção que tínhamos, os governantes decidiram estabelecer academias ao redor do mundo para que mais pessoas pudessem se tornar caçadores, e assim lutar contra os demônios com mais facilidade. A Shadowrun Hunter Academy é uma delas. Opa pessoal, aqui é o Sukuna. Antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve. Considere nos apoiar tornando-se membro para receber os vídeos antes de todo mundo. Também tem o QR Code aqui na lateral do vídeo. Sem enrolação, bora para o vídeo. Aqui aqueles que têm poderes são dotados de um status elevado, mas, infelizmente, Feng Shen não tinha nenhum talento. Ele está um pouco insatisfeito com a situação, pois já faz 3 anos que pratica dia após dia nesta academia e ainda não despertou nenhum talento ou poder. Como resultado, as pessoas o chamam de fracassado ou o mais fraco da academia. Feng Shen está todo machucado e com algumas coisas amarradas nos braços. Ele acha que está prestes a se formar e continua sofrendo bullying por parte dos colegas. As pessoas batiam nele enquanto riam, dizendo que ele realmente é um cara forte, porque mesmo depois de apanhar por meia hora ele ainda está acordado. Os jovens que estavam batendo nele sorriam ao dizer que as regras da academia são muito claras: se você não despertar algum talento e se tornar um caçador, não conseguirá se formar. Ressaltam que Feng Shen ainda não despertou nada e, portanto, repetiria o último ano da academia. Este homem que estava batendo nele se chama Shen Qiayu. Feng Shen estava com o rosto machucado e respirando mal, mas ele olha para Shen Qiayu e diz que não deveria pensar que está melhor só porque despertou seus poderes. Shen Qiayu fica com raiva e se prepara para desferir outro golpe, enquanto diz que mesmo que Feng Shen tivesse poderes, ele não seria nada além de lixo. Semana que pessoas como Feng Shen deveriam ser esmagadas, mas de repente um poder passa diante dos olhos de Feng Shen, o que o deixa impressionado. Esse poder joga os 3 caras para cima, derrotando todos os 3 de uma vez. Uma mulher começa a se aproximar deles, perguntando se é engraçado intimidar os colegas. Ela olha para eles no chão com um poder na mão e diz que eles são completos idiotas. Esta mulher se chama Long Yuai. Assim que Feng Shen a vir, ele acha que ela é a presidente da turma e a mais forte da academia. Ela também é amiga de infância de Feng Shen, com quem ele cresceu. Isso o deixa bastante chocado. Shen Qianyu e seus amigos se levantam do chão, todos feridos. Shen Qianyu liberta e pergunta como Long Yu se atreveu a ajudar um lixo fraco como Feng Shen. No entanto, Long Yu apenas grita e diz para eles saírem de lá imediatamente. Ela fecha o rosto, claramente irritada com a situação, e diz que mataria todos eles se continuassem com isso. Os 3 começam a fugir com medo dela. Shen Qiayu disse a Feng Shen que teve muita sorte hoje. Feng Shen se liberta das correntes que o prendiam à cerca e agradece a Long Yu pela ajuda. Ela começa a dizer que os testes finais são daqui a alguns meses. Ela pergunta se Feng Shen realmente iria repetir o ano. Isso deixa Feng Shen um pouco chocado. Ele se acalma e diz que é impossível repetir porque suas condições não permitem. Ele começa a se lembrar que há 5 anos seus pais morreram em um ataque demoníaco. E desde então, sua irmã assumiu a responsabilidade dada à família para poder custear seus estudos. A irmã dele trabalha e precisa calcular cada centavo que ganha. Feng Shen acha que é impossível para ele fazê-la pagar por mais um ano inteiro. Ele abaixa a cabeça e diz que se não conseguir despertar seus poderes, deixaria a academia. Long Yu fica furioso e dá um soco forte na cerca, causando uma grande pressão que assusta Feng Shen. Ela diz a ele para nunca mais dizer isso. Ela olha nos olhos dele e grita com ele. Não desistir, pois ainda falta um mês para o início da prova final. E certamente, ele seria capaz de despertar seus poderes. Ela começa a sair.
E ao passar por Feng Shen, ela enfatiza que se ele não conseguir despertar seus poderes pelos testes, então será um perdedor para o resto da vida. Os dois se olham. Feng Shen fica incomodado com essas palavras. Feng Shen observa Long Yu sair e pensa que ela ainda é a mesma bruta de sempre. No entanto, Feng Shen acha que ela está realmente certa. Não há como ele recuar agora. E por isso, precisa lutar até o fim para alcançar os seus objetivos. A noite já começa a chegar. Feng Shen começa a correr pensando que ele pode correr 20 quilômetros para chegar em sua casa. Enquanto corre, pensa que mesmo sendo mais fraco da academia por não ter nenhum de seus poderes, não desistirá. Como seus objetivos são se tornar forte e se tornar uma elite, assim como Long Yu, ele acha que precisa dobrar seu treinamento e entender seus limites e seu corpo para poder despertar seus poderes. Feng Shen continua correndo, mas bem na frente dele. Algumas pessoas gritavam para que todos fugissem dali. Essas pessoas estavam completamente assustadas. Feng Shen não entendeu muito bem o que estava acontecendo ali, mas de repente ocorre uma forte explosão em um dos prédios, jogando fumaça e pedras para todos os lados. As pessoas começaram a gritar que um demônio estava chegando. Feng Shen para de correr e fica confuso. Uma garota estava em perigo perto do demônio correndo e gritando por socorro. Ela estava completamente assustada e chorando com seu ursinho de pelúcia nos braços enquanto logo atrás dela estava um demônio gigante olhando diretamente para ela. Assim que Feng Shen vê o monstro, ele fica assustado e isso o deixa paralisado por um tempo. Ele acha que esse monstro é o mais procurado da cidade, classificado como Deslâmina. O monstro se prepara para atacar a garota, que tentou de todas as maneiras escapar da morte. Ela continuou a correr o máximo que pôde enquanto gritava de medo. Feng Shen, olhando para isso, não consegue acreditar no que está acontecendo bem na sua frente, e isso o deixa com raiva. O monstro dá um soco muito forte onde a garota estava destruindo todo o terreno ao seu redor. Mas Feng Shen foi tão rápido que conseguiu resgatar a garota antes que o soco do monstro a atingisse. A garota estava nos braços de Feng Shen, ainda em choque com tudo o que estava acontecendo, enquanto Feng Shen estava completamente irritado com toda a situação. Assim que param, Feng Shen cai no chão com a garota ainda nos braços. Ele acha que deve estar ficando louco para fazer uma coisa dessas sem nenhum poder, mas seu corpo reagiu por conta própria. Ele não conseguia ficar parado e ver aquela cena acontecer bem na sua frente. O monstro consegue encontrá-los e salta, gritando para atacar. Feng Shen consegue salvar a garota, mas seu corpo é perfurado pelo ataque do monstro. Feng Shen grita de dor. Com isso a garota entra em estado de pânico, gritando que a barriga de Feng Shen estava furada, mas ele não queria saber de nada e apenas grita para a garota fugir dali imediatamente. Ela começa a chorar e diz que tentaria encontrar alguém para ajudá-lo. O monstro começa a levantar Feng Shen com sua arma, ainda perfurando seu corpo. Feng Shen sentiu muita dor, mas era impotente para fazer qualquer coisa. O monstro joga com muita força contra a parede. Feng Shen estava quase morrendo nesta situação. Ele começa a pensar que foi um completo idiota ao pensar que um humano sem poder poderia ser um herói. O monstro começa a se aproximar novamente. Rindo dessa situação, Feng Shen olha para o monstro e fica cheio de ódio enquanto até o demônio estava rindo de sua cara. Feng Shen acha que ele estava claramente com muito medo. Ele já estava prestes a se tornar alimento para o demônio. O monstro continua se aproximando cada vez mais do corpo de Feng Shen, que não conseguia se mover. Ele continua pensando que deve haver uma maneira de retaliar ou se salvar dessa situação, mas o monstro pisa no corpo de Feng Shen, esmagando no chão. À medida que vai sendo morto aos poucos, ele pensa que essa é a verdadeira diferença de poder, o que o faz se sentir infeliz. Ele abaixa o olhar e pensa que é uma pena morrer assim. Como ele ainda não se tornou um caçador, ainda não se tornou mais forte que Long Yu. Ele ainda não conseguiu proporcionar uma vida digna para seu irmão. O monstro continua a esmagá-lo no chão, fazendo-o gritar e sentir dor. Mas Feng Shen acha que precisa viver. Ele quer matar esse monstro chamado Blade. Ele começa a se encher de ódio e a gritar, matando diversas vezes. Algo dentro dele começa a causar um forte efeito em seu corpo. Ele ouve uma voz dizendo que despertou nele um forte desejo de matar. E com isso ele cumpriu a condição para se fundir com o matador de demônios.
A voz continua dizendo que a vida de Feng Shen estava chegando ao fim. Ele precisava escolher se iria se fundir com o matador de demônios. Feng Shen ficou confuso, perguntando onde ele estava e quem era essa pessoa falando com ele. Feng Shen pergunta o que significa fundir-se com o matador de demônios. Apenas uma mão estranha toca seu braço e começa a subir até seu rosto, deixando-o completamente assustado com isso. Num piscar de olhos, várias mãos começam a percorrer seu corpo. Feng Shen fica surpreso com isso e começa a gritar desesperadamente, perguntando o que seria esse lugar. Ele acha que pode estar em algum lugar após sua morte. A voz volta e começa a dizer que isso é um aviso de perigo e faltam apenas 10 segundos de vida para ele fazer a escolha. Uma mão assustadora com poder vermelho aparece, e a voz pergunta mais uma vez se ele deseja se fundir com o matador de demônios. Naquele momento, o corpo de Feng Shen já estava completamente seguro pelas mãos. Ele se pergunta se ainda precisa escolher. Ele começa a gritar e pensar que só tem essa chance, então ele levanta a mão e toca a unha da mão estranha que havia aparecido. Assim que ele toca, a voz diz que a fusão foi bem-sucedida e enfatiza que ele finalmente ganhou o poder do matador de demônios. Feng Shen retorna para onde estava, com o monstro pisando em seu corpo, mas uma energia vermelha começa a sair de seu corpo. Ele consegue sair do chão com uma energia intensa cobrindo todo o seu corpo. Ele fica na frente do demônio. Seu corpo começa a mudar, sua mão assume uma forma diferente. A energia começa a sair de seu corpo, mostrando seu olho que estava completamente diferente, junto com seu rosto. O monstro começa a se confundir com o que via à sua frente. A transformação continua. Outra mão de Feng Shen também assume uma forma diferente. Seus pés mudam e, de repente, todo o seu corpo fica completamente diferente, com uma enorme energia ao seu redor. A voz dentro dele diz que a forma matadora de demônios foi ativada. Agora, Feng Shen estava completamente diferente, envolto em outro corpo. Ele olha para as próprias mãos e pensa que não consegue acreditar que se tornou um demônio. Ele coloca a mão na cabeça e pensa que está sentindo que seu cérebro foi quebrado ao meio. A sensação que ele tem é que vai desmaiar a qualquer momento. O demônio se aproveita dessa situação e avança rapidamente para atacar Feng Shen, que estava completamente sem entender o que estava acontecendo ali. Mas a voz volta e começa a repetir a frase "mate o inimigo". Isso começa a ecoar na cabeça de Feng Shen. O demônio estava muito próximo e se prepara para matar Feng Shen, mas Feng Shen segura o ataque do demônio com extrema facilidade. Ele segura o demônio e o joga fora. O demônio bate na parede com muita força. Rapidamente, Feng Shen ataca novamente, agarrando a garganta do monstro e arrastando-o para todos os lados. Ele continua a atacar o demônio sem hesitação, cada vez mais rápido e mais forte. Ele continua segurando o monstro pela garganta. O monstro não tem chance de contra-atacar. Porém, o monstro tenta contra-atacar, mas Feng Shen se esquiva novamente, dizendo que foi um ataque muito lento para ele, e prepara outro golpe, acertando um soco bem na cara do demônio, jogando novamente para longe, acertando outra parede atrás dele. As pessoas que estavam lá começaram a falar que um demônio estava matando outro demônio, e isso é inacreditável. Feng Shen olha para ele sem entender. Os caras ficam completamente apavorados, pensando que iam morrer. A voz ordena que ele mate os humanos que o viram. Porém, ele para e pensa que a voz voltou novamente dentro de sua cabeça. A voz continua repetindo, ordenando-lhe que matasse os humanos que o viam repetidas vezes. Mas Feng Shen hesita em fazer isso. Seu formulário está incompleto. Ele grita para os homens que estavam lá fugirem rapidamente se não quiserem morrer. Os dois fogem assustados. O demônio anterior começa a ficar atrás de Feng Shen, enquanto pensa que mesmo depois de se fundir com a camada do demônio, ele manteria sua humanidade. O demônio o ataca por trás, mas Feng Shen percebe isso e rapidamente se vira, atacando o demônio. Ele grita que o punho só deve ser usado contra inimigos e dá um soco no demônio com uma força terrível, destruindo completamente o corpo do demônio. A voz volta e diz que finalmente Feng Shen matou a lâmina demoníaca, e com isso roubou a habilidade, mão de espada. De repente lâminas começam a aparecer em seu braço. Feng Shen pergunta se, ao matar um demônio, ele realmente rouba suas habilidades.
Assim, Feng Shen pensa que esta é a camada do demônio. E isso significa que quanto mais ele matar, mais forte ele se tornará. Feng Shen pensa que passou tanto tempo tentando despertar suas habilidades, mas nada funcionou, mas de repente ele se fundiu com a camada do demônio e com isso ele lançou sua primeira habilidade como recompensa por matar um inimigo. A voz aparece novamente, dizendo que a vontade de matar passou, e com isso a forma humana foi restaurada. O corpo de Feng Shen começa a voltar ao normal. Isso faz entender que enquanto ele não quiser matar ou lutar, sua forma humana permanecerá normal. Feng Shen acha que o barulho dessa luta foi tão alto que claramente alguns caçadores ouviram. E se descobrirem que ele tem esse segredo sobre a camada do demônio, ele será preso para fins de pesquisa. Feng Shen começa a correr, pensando que precisa sair dali rapidamente, pois por enquanto não pode mostrar sua identidade. No subúrbio da cidade de Dongzhou, Feng Shen caminhou pelas ruas até chegar em sua casa. Ao abrir a porta ele chama pela irmã, dizendo que estava de volta. Sua irmã olha para ele e pergunta por que ele demorou tanto. Assim que ela olha para a direita, ela percebe que ele está ferido. Feng Shen sorri e diz que não precisa se preocupar, pois ele está bem. No caminho para sua casa, acabou sendo atacado por um demônio, mas conseguiu escapar. Mas suas roupas acabaram assim. Feng Shen acha que teve sorte porque assim que ele se fundiu com a camada do demônio, suas feridas foram imediatamente curadas. Sua irmã pede que ele tenha mais cuidado e que não se esqueça disso, pois seus pais foram mortos no caminho para casa por um demônio. Feng Shen diz que já sabe disso e pede para a irmã ficar um pouco mais tranquila. Sua irmã enxuga as lágrimas e diz que eles não deveriam falar sobre coisas tristes como essa. Ela prepararia o jantar para eles. Feng Shen agradece e vai ao banheiro tomar banho. Assim que termina o banho, vai até a mesa de jantar e vê que a comida já está pronta. Ele se senta à mesa com os olhos brilhantes e diz que a comida está maravilhosa. Sua irmã fica feliz com isso e pede para ele comer rápido antes que esfrie. Feng Shen senta no sofá e começa a comer. Ele pergunta à irmã o que ela comeu no jantar. Ela tenta disfarçar, dizendo que comeu no trabalho. Feng Shen bate o prato na mesa e diz à irmã que ela sempre faz isso, deixa a melhor comida para ele e nunca pensa em si mesma. Ele olha para ela aos gritos, perguntando se ela não poderia se cuidar um pouco e diz que não quer mais a comida. Sua irmã não responde a nada e seus olhos se enchem de lágrimas. Depois de alguns segundos, ela se vira chorando e diz que faz isso sem pensar duas vezes, pois ele é seu irmão de verdade, sua única família. Ela enfatiza que Feng Shen é a única pessoa com quem ela se preocupa em todo o mundo. Isso deixa Feng Shen sem palavras. Ele bate a mão na mesa e se levanta, dizendo à irmã para não se preocupar. Ele começaria a ganhar dinheiro a partir de agora, compraria outra casa e daria vida de rainha à irmã. Sua irmã fica surpresa com essas palavras, pois não esperava ouvir isso tão de repente. Os dois se olham por um tempo. Ela para de chorar e sorri, dizendo que ele conseguiria. Ela acredita fielmente em sua habilidade. Ele sorri e concorda com ela. Sua irmã se vira novamente e pede que ele termine de comer, pois ela faria o dever de casa. Ela vai até a cozinha terminar de arrumar as coisas, mas se sente extremamente feliz e realizada ao ver o irmão demonstrando essa maturidade. Na verdade, ele deixou de ser criança e se tornou um homem. Ela sorri e espera que tudo corra bem, que seu irmão se forme e se torne um forte caçador. Feng Shen já está em seu quarto e acha que amanhã é fim de semana, então aproveitaria seu tempo livre para ganhar dinheiro caçando demônios. Ele se senta na cama com o telefone e começa a se conectar com o software do Sindicato dos Caçadores. Lá ele poderia obter muitas informações sobre esse assunto. Ele começa a olhar as opções que tinha, e uma delas chama sua atenção, um anúncio escrito, Abandoned Office Park, Paraná Octopus, Clays, e a recompensa é de 3.000 yuans por demônio. Todos os caçadores podem participar. Esta informação será validada por muito tempo. Feng Shen acha que o parque de escritórios fica a 10 quilômetros de sua casa. É um bom negócio. Todos eles são demônios de classe E. Com isso ele pode ganhar 3.000 yuans cada. Ele acha que seria muito mais fácil se ele lutasse com sua habilidade de camada demoníaca, mas matar demônios na forma de camada demoníaca é como uma bomba relógio.
Eles estão sempre tentando assumir o controle da cabeça de Fang Shen. Como um parasita, ele precisa utilizá-lo com extremo cuidado, para não perder o controle sobre ele. Os olhos de Feng Shen pensam que não há nada fácil neste mundo. Ele não se importa mais com isso. Ele ganharia uma boa quantia de dinheiro, para que sua irmã finalmente tivesse a vida que merece. Durante a noite caiu uma forte chuva em um local completamente destruído. Alguns guardas protegeram o local enquanto outros homens procuravam alguma coisa. Um homem de cabelos brancos pergunta aos demais se eles olharam as câmeras de segurança do bairro. O homem responde que quando o demônio da lâmina apareceu, todas as câmeras pararam de funcionar e, com isso, eles não têm ideia. O homem de cabelos brancos manda eles irem falar com as testemunhas e investigarem o máximo que puderem as pistas. Eles precisam descobrir quem matou o demônio da lâmina. Eles não podem se dar ao luxo de abaixar a cabeça e concordar com isso e começar a fazer isso. O homem de cabelos brancos pensa que um caçador comum não teria chance de matar um demônio classe D. Sem falar que, pelos vestígios da luta, é muito provável que o outro indivíduo que matou Blade também seja um demônio. No dia seguinte, de manhã cedo, Feng Shen pegou um trem para o local do anúncio. Assim que ele chegou ao local, tudo foi completamente destruído. Feng Shen olha para tudo isso e pensa que um lugar onde as pessoas trabalhavam diariamente ficou completamente devastado assim. Enquanto ele caminhava pelo local, os monstros começaram a observá-lo. Enquanto Feng Shen continuava avançando pelo local, ele encontra corpos de caçadores jogados no chão. Ele olha para eles e pensa que, pelo estado do corpo, eles não foram mortos há muito tempo. Feng Shen percebe que os dois corpos tinham feridas profundas no peito. Provavelmente seus órgãos foram comidos pelos demônios. Enquanto ele olhava para as pessoas deitadas ali, alguns monstros estavam atrás dele olhando. De repente, ele sente uma aura perigosa e se vira rapidamente agora. Bem na frente dele, havia 3 monstros prontos para atacá-lo. Feng Shen se prepara para lutar e pensa que finalmente eles apareceram, o polvo demoníaco da classe E. Esse tipo de demônios parasitas que usam corpos humanos é difícil de lidar. Os 3 saltam juntos para atacar Feng Shen, que permanece imóvel no mesmo lugar. Porém, assim que os 3 tentaram acertá-lo, ele salta e rapidamente desvia dos 3 ataques. Ele pousa um pouco longe dos 3 e pensa que depois de se fundir com o matador de demônios, mesmo sem usar a forma do matador de demônios, ele ainda pode se mover com extrema facilidade. Agora, Feng Shen começa a usar a aura demoníaca que ganhou após a fusão. Os 3 monstros vêm até ele novamente, a voz volta novamente e diz para ele atacar o inimigo detectado, ativando automaticamente a habilidade de mão em espada, e de repente as espadas que ele havia roubado de Blade aparecem. Feng Shen olha para isso e pensa que, mesmo sem ele querer, essas coisas apareceram nele para defender seu corpo de qualquer perigo. Ele acha que é como um programa de inteligência artificial que se ativa diante de qualquer perigo para defender o usuário. Feng Shen começa a atacar, usando suas espadas de mão para testar a força que possuem, mesmo na forma humana. Rapidamente, ele salta e corta um dos monstros. Os outros 2 vinham em sua direção. Rapidamente, ele salta sem hesitação e os ataca, cortando-os em pedaços em questão de segundos. Os 3 monstros estavam caídos no chão. Feng Shen acha que não há capacidade de roubar esses monstros polvos. Parece que não há benefício em matar demônios de classe E. Assim que Feng Shen olha para frente, ele se assusta com o que vê. Vários monstros apareceram ao mesmo tempo na frente dele. Feng Shen começa a perceber que foi atraído para este lugar de propósito e que isso foi uma emboscada. Pelo que ele está vendo agora, os 3 primeiros monstros foram apenas iscas, para que os outros pudessem cercá-lo. Os monstros começam a atacar Feng Shen, que observa tudo ao seu redor e pensa que são muitos. Feng Shen começa a atacar um por um, cortando ao meio todos aqueles que estavam próximos. Quanto mais lutava, mais aparecia. Porém, Feng Shen não se desespera e continua lutando e matando um por um. Mas cada vez mais monstros começam a aparecer. Feng Shen começa a pensar que está no centro do ninho, daí a quantidade. Ele continua lutando sem hesitar, destruindo todos os monstros que se aproximam dele, mas a quantidade parece nunca diminuir. Feng Shen começa a ficar cansado e pensa que não aguentaria muito mais, pois também é da classe E.
Se ele não se transformasse, seria cercado e morto. Feng Shen começa a correr para sair do meio de todos os monstros. Porém, enquanto ele corria, um dos monstros sai do chão e agarra sua perna, fazendo-o ficar parado. Nesse momento, Feng Shen começa a ficar um pouco assustado, pois agora, além de ter muitos monstros atrás de si, também está preso. De repente, um monstro gigante aparece na sua frente, rindo e dizendo que veria de perto, que havia caído em sua armadilha. Assim que o monstro se aproxima, ele ri de novo, dizendo que é Feng Shen. Era apenas um grão, nem sequer escovava os dentes com ele. Este monstro é o demônio classe D, o sábio polvo. Feng Shen percebe isso em pânico, pois além de ser classe D, esse demônio tinha uma aura mais forte que as lâminas. O monstro pede para cortar Feng Shen em pedacinhos para ele. Os monstros começam a agarrá-lo. Feng Shen acha que se isso continuar, ele será comido vivo. A voz volta à sua cabeça gritando, mate o inimigo várias vezes sem parar. Os olhos de Feng Shen começaram a ficar vermelhos, e com ódio, podia-se ver a sede de sangue em seu olhar. Os monstros o cobrem completamente, mas uma aura vermelha começa a surgir novamente. A voz anuncia que a forma de camada do demônio estava ativa novamente. Em segundos, ele mata todos os monstros que o seguravam. Feng Shen diz que foi forçado a usar esta forma, para que todos sentissem a dor de serem mortos. Feng Shen continua avançando e matando todos ao seu redor, como se estivesse brincando com todos eles. O sábio polvo observa isso e se pergunta se um humano pode realmente se transformar em um demônio. Ele acha isso muito interessante. Feng Shen grita que só queria lutar contra alguns demônios da classe para ganhar algum dinheiro fácil. Ele não achava que seria capaz de realizar o simples desejo. O polvo sábio começa a rir, dizendo que Feng Shen ganhou o corpo de um demônio, mas não sabia disso. Ele é apenas uma formiga vivendo em um corpo diferente. Ele diz que isso é muito engraçado. Feng Shen ouve isso e para de atacar os outros e se volta para seu líder, dizendo que é um demônio como ele, que se acha acima de tudo no mundo. Ele salta para atacar com raiva e pergunta como o sábio polvo poderia entender o que ele está sentindo neste momento. Ele continua atacando e dizendo que esse lixo monstro não consegue entender o quão difícil é para os humanos sobreviverem. Os ataques continuam, mas não surtiram muito efeito. O sábio polvo diz que Feng Shen realmente não era nada ruim. Ele realmente conhecia alguns truques. O polvo ataca rapidamente e diz que Feng Shen é lento demais para lutar com ele. Com seus tentáculos, ele captura Feng Shen, que não entende por que está fazendo isso. O polvo gigante começa a rir e diz que pegou Feng Shen. O sábio polvo diz que destruiria as duas espadas que tinha nos braços só para ver o que usaria para combatê-lo. Com um movimento rápido, o polvo sábio realmente destrói as espadas que estavam no braço de Feng Shen. Ele olha para sua mão e pensa que não gostou muito disso, pois depois que a espada da mão for destruída ela só poderá ser usada novamente. Depois de algum tempo o polvo sábio ataca novamente com seus tentáculos, atingindo Feng Shen em cheio quando ele é jogado fora. O polvo sábio diz que os fracos devem ser mortos. Esta é a realidade cruel em que vivem. Feng Shen se levanta e pensa que este sábio polvo é mais esperto que a lâmina, é mais cauteloso, bom em curtas e médias distâncias. Feng Shen acha que precisa encontrar sua fraqueza logo e matá-lo o mais rápido possível. O polvo vem atacar novamente, perguntando o que Feng Shen estava pensando e para onde foi toda aquela arrogância de antes. Ele ataca impiedosamente, mas Feng Shen consegue evitar rapidamente o ataque desta vez. Assim que ele se esquiva, ele olha para o rosto do polvo e pensa que seu olho é suave. Provavelmente esse seria o seu ponto fraco. Feng Shen acha que jogar terra no olho do polvo pode fazer uma pequena diferença na luta. O polvo para e olha para Feng Shen e diz que mesmo com essa forma demoníaca, ele ainda não é nada para ele. Feng Shen pisa no chão, levantando poeira. Ele chuta essa poeira que subiu, acertando direto no olho do polvo, que fica irritado com isso. Feng Shen diz que um demônio como o polvo deveria usar qualquer método para matá-lo rapidamente. Feng Shen salta e ataca o polvo. O polvo grita de dor, dizendo que precisa se livrar de Feng Shen rapidamente. Feng Shen se pergunta como o polvo consegue separar o cérebro do corpo.
Ele pega uma lança e diz ao monstro para não fugir. Ele atira a lança, que atravessa a cabeça do polvo de um lado para o outro. O polvo grita de dor novamente. O polvo caído no chão pensa que, felizmente, seu cérebro não foi completamente destruído. Mas ele precisa deitar no chão e fingir que está morto para recuperar a vitalidade. Ele acha que assim poderá matar Feng Shen, mas ele não esperava que Feng Shen se aproximasse dele e dissesse que não deveria baixar a guarda, mesmo com o inimigo caído. E, portanto, ele terminaria isso de uma vez por todas. O polvo começa a suar ao ouvir isso. O polvo começou a gritar, chamando Feng Shen de louco, mas não adiantou. Feng Shen terminou o trabalho sem hesitação. A voz retorna e avisa que ele havia matado o polvo mago, e com isso roubou a habilidade do inimigo, Tentacles. Feng Shen acha que essa habilidade é muito forte, mas pode ser usada para lutar contra inimigos ou escalar algo quando necessário. A voz avisa que a vontade de matar já passou e, portanto, a forma humana está retornando. Assim que Feng Shen se tornar humano novamente, ele percebe que seu corpo está todo dolorido. Desta vez, a forma de camada do demônio não ativou a autocura. Ele se abaixa um pouco pensando que realmente não é fácil vencer. Felizmente, ele matou o polvo mago classe D. Este monstro deve valer muito mais que polvos normais. Na cidade, as pessoas se perguntavam o que era aquilo. Feng Shen carregava em seu corpo a cabeça de todos os polvos mortos. Feng Shen caminhava com dificuldade. Ele acha que não deveria ter economizado no transporte, pois a cabeça do polvo mágico era muito mais pesada do que ele pensava. Se não fosse isso, ele poderia ter pegado um táxi. Ele finalmente chega na frente da guilda dos caçadores, onde receberia recompensa por matar os monstros. Feng Shen entra no prédio do sindicato dos caçadores. Há várias pessoas lá dentro com suas caçadas. Feng Shen começa a analisar o ambiente e pensa que existem vários caçadores profissionais. Ele vê duas pessoas vestidas de preto perto da parede olhando para Feng Shen. Um deles grita que a cabeça nas costas se parece muito com a do demônio da classe D. O polvo mágico. Isso deixa Feng Shen um pouco desconfortável. Ele olha para os dois homens ali e pensa que são os fiscais do sindicato dos caçadores e que estão falando dele. Os inspetores abordam Feng Shen e começam a perguntar como um cara que ainda parece um estudante sem poderes conseguiu matar um demônio classe D. O outro diz que deve ter roubado a presa de outra pessoa. Feng Shen pergunta-se, por acaso, os alunos não conseguiriam lutar contra demônios. Os inspetores dizem que se ele está realmente tão confiante, deveria provar isso. Eles pedem que ele mostre sua licença de caçador. Feng Shen começa a ficar irritado porque, de acordo com as regras e leis do sindicato, os inspetores não estão autorizados a consultar as licenças de outras pessoas. Claramente, eles estão apenas tentando tornar as coisas mais difíceis. De repente, os dois atacam Feng Shen, dizendo que ele está em pânico. Então, claramente, ele deve ter roubado aquela presa de outra pessoa e, portanto, eles a pegariam. Assim que os dois tentam agarrar Feng Shen, ele consegue pular rapidamente para longe dos dois. Os outros caçadores que estavam atrás começam a perceber isso e dizem que tem uma briga ali mesmo. Um dos homens que estava na fila olha para esta situação e pensa que, além de Feng Shen carregar uma carga extremamente pesada, ele ainda conseguiu se mover naquela velocidade para escapar de dois homens. Parece que ele não é um estudante qualquer. Um dos inspetores grita com Feng Shen, perguntando como ele conseguiu escapar daquele jeito. O inspetor corre novamente e tenta pegar a caça de Feng Shen, mas antes de tocá-lo, Feng Shen agarra sua mão e dá um soco bem no rosto dele, fazendo-o sangrar pela boca e cair no chão. O outro inspetor já está atrás de Feng Shen, preparando-se para dar um soco nele. Mas assim que o inspetor tenta acertá-lo, ele rapidamente se esquiva, agarrando o inspetor e jogando-o para frente rapidamente. Os dois inspetores estavam caídos no chão e os outros caçadores estavam todos lá olhando. Alguns comentaram que Feng Shen se moveu muito bem, enquanto outros dizem que ele teve problemas. O mesmo homem de chapéu de antes grita para todos que a luta acabou. Feng Shen olha para ele. Este homem é o vice-presidente da União dos Caçadores, chamado Jude.
Ele se aproxima e diz que viu tudo o que aconteceu. Jude diz acreditar que o garoto de cabelo preto tem o poder de matar um demônio classe D. Os dois inspetores se levantam do chão, todos machucados, e gritam com o vice-presidente, dizendo que esse menino está causando problemas e que deveria fazer alguma coisa. A outra diz que esta criança não tem olhos. Ele está fazendo isso dentro da União dos Caçadores. Feng Shen apenas ouve tudo isso em silêncio. Jude fecha os olhos e começa a dizer que quem não tem olhos são os dois, pois não conseguem reconhecer a força das outras pessoas. Sem contar que foram eles que procuraram a briga, e mesmo assim os dois ainda tiveram coragem de ir até ele e falar essas coisas. Um dos inspetores tenta falar em sua defesa, mas Jude olha para eles com uma cara irritada e diz que não quer ouvir uma palavra dos dois e que eles poderiam ir embora, pois foram demitidos. O sindicato dos caçadores não apoia idiotas como os dois se abraçam, e começam a chorar, porque agora estavam desempregados. Jude vai até Feng Shen e diz que ele é realmente habilidoso e certamente deve ter uma incrível habilidade de caçador. Feng Shen fica um pouco assustado com isso e pergunta qual habilidade. Ele abaixa o olhar e diz que, na verdade, não tinha a habilidade de Hunter. Feng Shen pensa que não pode permitir que estranhos e aqueles que ele não conhece descubram sobre sua habilidade de colocar demônios. No entanto, assim que ele diz isso causa um problema, porque os outros caçadores começam a questionar sobre isso. Pois além de carregar a cabeça de um demônio classe B, ele também foi capaz de derrotar dois homens que carregavam todo aquele peso imenso nas costas como se não fosse nada. Isto é impossível. Ele está claramente escondendo alguma coisa. O vice-presidente Jude sorri e coloca a mão no ombro de Feng Shen, dizendo que acredita nele. Feng Shen fica um pouco surpreso. Jude liga para Feng Shen, dizendo que levaria Feng Shen para receber sua recompensa pela caçada que havia feito. Feng Shen agradece e começa a seguir o vice-presidente. Os outros caçadores olham para isso sem entender nada. Alguns deles dizem que não conseguem acreditar que esta criança tenha sido recebida pessoalmente pelo vice-presidente. Dentro do quarto, Feng Shen deixa suas coisas com uma mulher. Ela se apresenta e diz que seu nome é Non. Ela é responsável pelas recompensas dentro da União dos Caçadores. Feng Shen fica impressionada com o poder de Nans ao conseguir usar a telecinesia para carregar coisas tão pesadas quanto essas cabeças sem sequer fazer esforço. O vice-presidente Jude sorri e diz a Feng Shen que de agora em diante, sempre que quiser receber recompensas, ele pode ir até Non sem fazer fila. Ele também se vira para Feng Shen sorrindo e diz que não é solteira, então eles poderiam conversar um pouco também. Non ouve isso e fica um pouco envergonhado e começa a gritar, perguntando o que o vice-presidente estava pensando ao dizer aquelas coisas. Feng Shen coloca a mão na cabeça, um pouco tímido, e agradece ao vice-presidente. No entanto, ele diz novamente que é apenas um estudante comum. Ele realmente não tem nenhuma habilidade ainda. O vice-presidente diz que foi por isso que gostou dele. Isso deixa Feng Shen completamente chocado, perguntando-se por que isso acontece. Jude sorri e diz que ele é exatamente como Feng Shen. Ele também não tinha habilidades, mas trabalhava duro dia após dia sem descanso, melhorando seu físico o máximo que podia. E com isso, ele superou a maioria dos caçadores. Isso deixa Feng Shen impressionado e pensando que Jote se tornou vice-presidente do sindicato dos caçadores apenas por confiar em seu corpo e em suas habilidades de combate. Ele realmente é extraordinário. Não conta que enquanto conversavam ela calculou a recompensa. O polvo classe D custa 100.000 yen. 10 monstros polvo classe. A recompensa é 30.000 yen e um bônus de 10.000 yen. Isso dá um total de 140.000 yen. Nan ressalta que esse valor já foi transferido para a conta bancária de Feng Shen. Ela pega um cartão e entrega a ele. Assim que Feng Shen pega o cartão em suas mãos, ele fica muito feliz e pensa que é a primeira vez que ganha tanto dinheiro. Ele agradece Nan por isso. Jote olha para Feng Shen e diz que quando estava lutando com os dois inspetores, Jote analisou seu estilo de luta e suas habilidades. Ainda é um pouco difícil. Jote diz que na próxima vez que Feng Shen for lá, ele poderá procurá-lo para lhe ensinar algumas técnicas e truques novos. Feng Shen fica feliz mais uma vez com isso e diz que com certeza iria procurá-lo. Enquanto Feng Shen e Jote conversavam sobre a briga, Nan ficou atrás da mesa olhando para ele e pensando que tudo isso era muito chato.
Todos os homens que ela conhece só sabem lutar e praticar, mas ela acha Feng Shen lindo. Porém, ela fica um pouco envergonhada porque não sabe qual é o tipo dele. Feng Shen acha que Jot é um veterano extremamente talentoso, com certeza ele aprenderia muito com ele se tivesse uma oportunidade no futuro, mas quer deixar isso para depois. Feng Shen olha para o cartão em sua mão e pensa que o mais importante agora é ele voltar para sua casa e contar para sua irmã que seu irmão mais novo, por quem ela tanto esperava, finalmente conseguiu ganhar um bom dinheiro. É noite. Feng Shen estava caminhando pelas ruas de volta para sua casa. Ele segura seu cartão e pensa que esta é a primeira recompensa que ganhou na vida. Sua irmã ficaria muito feliz em saber disso. Ele olha para o lado e vê uma imagem do matador de demônios em uma tela. Ele fica surpreso com isso. Esta televisão estava transmitindo uma notícia. O apresentador disse que recentemente um vídeo mostrando 2 demônios lutando entre si se tornou viral na internet. Este demônio foi nomeado Lorde Demônio, Feng Shen Panix, pensando que a sua luta contra a lâmina. Ele se pergunta quem colocou isso na internet. E o pior é que está nos principais noticiários. A notícia continua e mostra a imagem de um homem segurando a foto do matador de demônios nas mãos. A notícia diz que em relação a este incidente, eles entrevistaram o líder do departamento de caçadores de demônios, o Lobo Solitário. Ele disse que os demônios não são criaturas confiáveis e, portanto, todos deveriam ter cuidado. O departamento de caçadores de demônios estará lá para caçar o Lorde Demônio e eles lhe darão uma sentença de morte. Isso deixa Feng Shen muito apreensivo. As pessoas que estavam na rua começam a comentar sobre o assunto, dizendo que ouviram falar que o Demônio Azul, conhecido como Lorde Demônio, lutou contra sua própria raça para salvar os humanos. Outro homem pergunta como um demônio poderia salvar um humano assim. Outro diz que se os demônios realmente ajudam os humanos, ele não deveria ser chamado de Lorde Demônio, mas de herói. Feng Shen acha que sua outra forma já chamou a atenção do público. Ele reflete e percebe que ser famoso definitivamente não é uma coisa boa para ele. Portanto, ele não pode revelar sua identidade. Caso contrário, ele teria problemas. Feng Shen continua andando pelas ruas e finalmente chega em sua casa. Ele abre a porta, dizendo que estava de volta e de ótimo humor pergunta que comida deliciosa sua irmã preparou desta vez. Sua irmã corre até ele e fica feliz por ele finalmente ter chegado, pois havia grandes notícias circulando por aí. Feng Shen diz que ouviu falar de algumas coisas. Ela pega uma imagem e diz que viu um vídeo na internet e tem um monstro chamado Lorde Demônio. Ela pede a Feng Shen para ter muito cuidado quando ele voltar para sua casa. Feng Shen olha para sua imagem e diz que está tudo bem. Ele suspira e pensa que essa notícia realmente se espalhou muito rápido, pois até sua irmã, que normalmente não sai muito, já sabia de tudo isso. De repente, Feng Shen fica muito feliz e segura a mão da irmã, pedindo que ela deixe aquele vídeo de lado. Ele pega o cartão e diz que dentro havia 140.000 yuan que ele ganhou. Sua irmã fica impressionada e nem consegue falar direito. Feng Shen coloca a mão no peito e diz que esse dinheiro veio da caça aos demônios. Depois de treinar muito, ele ficou muito mais forte do que antes e agora é capaz de lutar contra demônios. Sua irmã pergunta se ele finalmente despertou seus poderes de caçador. Ele desvia o olhar e coça a cabeça, disfarçando e diz que é mais ou menos assim. Sua irmã fica um pouco preocupada com ele e pergunta se ele tinha algum ferimento, pois lutar contra demônios era muito perigoso. Ela ficou um pouco triste, pois era difícil imaginar o quanto Feng Shen sofreu para conseguir aquele dinheiro. Feng Shen sorri e diz à irmã que está muito bem. Ela só precisava pegar o dinheiro. Ela olha para ele com admiração e diz que então está tudo bem. Ela usaria o dinheiro para pagar as contas e a casa. Ela conta que após a morte dos pais, infelizmente, eles tiveram que pedir muito dinheiro emprestado aos parentes para sobreviver. Mas com isso ela teria condições de pagar tudo. Naquele momento, Feng Shen fica sério. Seu olhar muda de feliz para irritado. Ele pergunta se sua irmã se lembra qual demônio matou seus pais. Ela começa a dizer que sempre foi um mistério. Segundo as informações que deram, o assassino era um demônio misterioso que tinha forma de uma chama. Depois de queimar seus pais e outras pessoas que estavam na rua, ele desapareceu de Dongzhou.
E sua localização atual permanece desconhecida e isso é tudo que ela sabe sobre esse assunto. Fan Shen escuta tudo e começa a pensar que aparentemente esse demônio parece ser outra coisa. Fan Shen cerra o punho e diz que continuaria treinando e assim que estivesse forte o suficiente, teria sua vingança. Um caçador experiente como Zhao Ji, da União dos Caçadores, deve saber a verdade e ele precisa visitá-lo assim que tiver uma chance. Sua irmã percebe que ele está ficando irritado e toca seu rosto, acalmando-o. Ela diz que eles ainda não têm forças para se vingar, então deveriam viver juntos e em paz. Fan Shen diz que sabe disso. No dia seguinte, Fan Shen estava correndo muito rápido, dizendo que estava atrasado. Porque ontem ele estava tão ocupado ganhando dinheiro que esqueceu que hoje tinha aula. Ele é tão rápido que passa pelo corredor sem ninguém entender. Ele finalmente chega ao seu e abre a porta. Todos já estavam dentro da sala de aula. As pessoas comentaram novamente sobre o vídeo do Demon Lord, dizendo que este vídeo se tornou muito popular. No entanto, o que ele ouve é algo diferente. As pessoas diziam que o demônio azul é muito corajoso. Outro disse que um demônio que salva humanos com senso de justiça pode ser chamado de Lorde Demônio. Fan Shen suspira e pensa que até seus colegas já sabem disso. Sua vida está se tornando cansativa. Ele realmente não era o Lorde Demônio. De repente, alguém chega até ele e diz que ele mudou. Essa pessoa era Long Yu. Ela olha para ele e diz que ele parece muito mais forte do que há 2 dias. Ele sorri e diz que ela deve estar vendo coisas, mas acha que a intuição dela é muito aguçada. Aparecem os mesmos caras de antes, rindo e dizendo que os 2 pombinhos já estavam conversando de manhã cedo. Long Yu se vira pronta para atacar e diz que a lição que ela lhes deu antes não foi suficiente. No entanto, Fan Shen se levanta e assume a frente, dizendo a Long Yu que ela não precisava cuidar deles. Isso a deixa sem entender o que estava acontecendo. Fan Shen olha para o líder dos 3 e diz que ele é apenas um cachorro. Isso deixou Shen Tianyu muito irritado. Ele grita dizendo que parece que Fang Shen tinha a palavra morte escrita em seu rosto. Shen Tianyu começa a atacar e grita com Fang Shen que ele não venceria só porque Long Yu estava lá. Ele joga o prato que estava comendo, mas Fang Shen segura o prato com calma e começa a dizer que está na Hunter Academy há 3 longos anos. De repente Fang Shen começa a se mover com uma velocidade incrível e pergunta a Shen Tianyu se ele realmente acha que continuaria com essa piada todos os dias. Com uma velocidade impressionante, ele empurra o rosto de Shen Tianyu, jogando no chão, deixando todos ao seu redor impressionados com isso. Shen Tianyu bate no chão com raiva e amaldiçoa Fang Shen, dizendo que não está levando isso a sério. Shen Tianyu se levanta e salta para atacar enquanto grita aquele lixo sem habilidades ousa querer lutar com ele. Assim que Shen Tianyu tenta acertar seu soco, Fang Shen se esquiva facilmente, deixando Shen Tianyu sem entender o que estava acontecendo. Fang Shen o critica, perguntando se essa era realmente sua velocidade máxima. Shen Tianyu fica incomodado, mas Fang Shen acerta um joelho e Shen Tianyu bate na barriga causando uma dor enorme. O golpe foi tão forte que jogou Shen Tianyu vários metros para trás, fazendo-o bater na parede novamente. Os alunos olham para isso surpresos. Shen Tianyu está todo machucado e caído no chão. Ele pergunta como isso é possível, onde Fang Shen conseguiu toda aquela velocidade e força. Fang Shen vai até Shen Tianyu que ainda estava no chão e começa a dizer que hoje é um dia diferente do passado, quando Shen Tianyu intimidava as pessoas. Ele deveria imaginar que um dia pagaria por tudo o que fez. As pessoas que estavam lá perguntaram se Fang Shen ainda era o mesmo, pois era muito forte. Outras pessoas disseram que Shen Tianyu realmente merecia isso já há muito tempo. Longer olha para isso e pensa que, em teoria, mesmo que Fang Shen tivesse treinado em segredo e aprendido certas habilidades de combate, ele ainda não seria capaz de derrotar Shen Tianyu tão facilmente. Ela continua olhando para ele e pensando que seus chutes e socos são muito fortes. É possível que ele tenha despertado alguma habilidade de fortalecimento corporal. De repente alguém grita para eles pararem. Essa pessoa é o professor da Hunter Academy. Ele pede a todos os alunos que o sigam para fora, pois hoje a academia está organizando um teste de caça-demônios. A maioria dos estudantes se assusta com isso, perguntando se realmente teriam que lutar contra demônios. Os amigos de Shen Tianyu o ajudam a se levantar. Ao se levantar,
ele grita com Fang Shen que nunca o deixaria escapar. Fang Shen apenas olha para isso sem dizer nada. Mesmo com o rosto todo machucado, ele grita que dessa vez foi descuidado. Ele não seria um homem se não se vingasse. Fang Shen acha que Shen Tianyu é um cara muito vingativo e difícil de lidar. Então, assim que tiver uma chance, ele se livrará de Shen Tianyu. Depois disso, os alunos e professores seguem até uma montanha que é domínio da academia. Um portão e enormes muros cercavam o local. O professor pede a atenção de todos e começa a explicar que não tem muito tempo até a prova final. E, para estimular seus potenciais e notas, a academia preparou um teste de caça-demônios. O professor aponta para a porta e diz que ao entrarem na montanha, enfrentarão uma classe de demônio, chame-o de demônio da grama. Se o matarem, poderão absorver a essência do seu corpo, o que tem o efeito de estimular o potencial de cada um. Os alunos ficam mais relaxados porque a força de um demônio classe F é igual à de uma fera. Eles poderiam lutar contra isso. Shen Tianyu sorri e não diz a ninguém para tentar competir com ele pelos demônios, pois todas as recompensas serão dele. Long Yui vira-se para Fang Shen e pergunta o que ele acha deste teste. Ele responde que não são os demônios da classe F que são perigosos, mas a competição entre os alunos. Ele diz que eles precisam ter cuidado com os outros alunos. O professor grita que a prova vai começar e eles precisam se organizar para entrar de forma organizada. Os guardas começam a abrir os portões. O grupo de Shen Tianyu acaba, dizendo que seriam os primeiros. Shen Tianyu pede a seus colegas que fiquem alertas, pois teriam que aproveitar todos os recursos. Depois disso, todos os outros estudantes entraram na montanha. De longe havia uma caveira no chão. Fang Shen se agacha para pegar e analisar os ossos. Long Yui pergunta o que ele acha tão legal para se concentrar nisso. Ele responde que isso diz muito sobre o lugar, já que os demônios da grama classe F são muito fracos e geralmente não têm a capacidade de matar humanos. Fang Shen sente algo nos gritos de que eles estavam vindo. Long Yui olha para eles e pensa que isso é muito estranho, pois eles estavam vindo mais rápido que o normal. Long Yui pede a Fang Shen para se esconder atrás dela, pois ele não seria capaz de lutar contra tantos demônios da grama. No entanto, Fang Shen pede a Long Yui que se afaste e deixe isso com ele. Ela não entende isso. Fang Shen começa a se mover rápido novamente, atacando vários dos monstros que estavam lá e derrotando um por um. Ele percebe que há dois monstros indo em direção a Long Yui. Ele grita para ela ter cuidado com as costas, mas já estava atrás dela, derrotando os monstros que tentavam atacá-la. Isso a deixa completamente paralisada, imaginando se essa pessoa ao lado dela é realmente o mesmo Fang Shen. Depois de alguns minutos ele para na frente dela com todos os monstros mortos. Fang Shen acha que, comparado a Blade e o povo sábio que ele lutou antes, esses demônios da grama classe F são extremamente fracos para ele. Long Yui grita assustado, perguntando como ele ficou tão forte em tão pouco tempo. Ele nem parecia o mesmo. Ele sorri e diz que as pessoas mudam. Ela não deveria pensar muito sobre isso. Eles deveriam absorver as essências que caíram dos demônios da grama agora. Eles começam a coletar a essência de todos os demônios que foram mortos ali. De repente, Long Yui começa a ouvir um barulho. Alguns estudantes corriam e gritavam que todos deveriam correr, pois um demônio estava chegando. Long Yui diz que não percebeu que outros demônios estavam chegando, mas desta vez ela cuidaria deles. Fang Shen pede que ela espere um pouco, pois esse demônio não é qualquer demônio. Um enorme demônio feito de galhos e raízes de árvores corria atrás dos alunos. Assim que Fang Shen vê, ele grita que este é um demônio da árvore classe D. O demônio fica cara a cara com os dois. Long Yui pergunta por que existe um demônio classe D em uma floresta destinado a testes com demônios classe F e classe. Fang Shen toca seu ombro e diz que agora não é a hora de questionar isso. Ela deveria apenas ficar longe desse demônio. Long Yui é um pouco embaraçosa, pois é a primeira vez em sua vida que Fang Shen toca seu corpo. De repente, o grupo de Shen Tianyu aparece e ele diz que só os covardes correm. Ele enfatiza que um verdadeiro caçador deve lutar contra qualquer demônio, é sempre vida ou morte. Eles pulam na frente dos dois para lutar contra o demônio. Long Yui pergunta a Fang Shen se, quando ele espancou Shen Tianyu, ele também quebrou o cérebro.
Shen Tianyu olha para o demônio que está muito próximo dele e diz que hoje ele mostraria a todos como matar demônios de alto nível. Ele estava pensando que com isso mostraria a Long Yu e o quão forte ele é, e Fang Shen teria medo dele sabendo que ele não era páreo para ele. Os outros alunos que anteriormente estavam fugindo do monstro se escondem nas árvores e observam o que está acontecendo, perguntando se Shen Tianyu era realmente confiável para isso. Uma mulher diz que este é um demônio classe D. Outro aluno disse que parece que Shen Tianyu está bastante confiante. Talvez ele tenha força para derrotar esse demônio. Enquanto os outros diziam que talvez um milagre acontecesse, Shen Tianyu começou a avançar, enquanto gritava que mesmo que o demônio fosse grande, ainda não seria difícil derrotar um demônio da árvore. Ele pula e tenta atacar o demônio, mas o demônio defende com extrema facilidade, deixando Shen Tianyu assustado com isso. O demônio o agarra pelo braço. Shen Tianyu começa a ficar dísparo. O demônio lhe dá um soco, derrubando-o com grande força. Com isso, Shen Tianyu já estava quase derrotado. Seu companheiro gritou, perguntando se ele estava bem. Ele pergunta por que eles estão apenas olhando e pede ajuda. O demônio não se importa com nada e chuta Shen Tianyu com uma força absurda, jogando-o para longe de seu grupo Long Yu, e diz que Shen Tianyu tem a força de um caçador normal de classe E. Ele não será capaz de lutar contra esta árvore demoníaca. Fang Shen diz que a diferença de nível é gritante. Se continuar assim, eles morrerão. O demônio começa a se aproximar. Shen Tianyu não consegue se mover direito porque, além de estar ferido, estava completamente exausto. Long Yu e Fang Shen começam a avançar. Long Yu diz que eles deveriam lidar com isso, pois obteriam ótimos materiais ao derrotar esse demônio. Fang Shen diz que os demônios da classe D são ótimas presas, então eles não deveriam deixar isso para pessoas fracas. O demônio percebe os dois avançando em sua direção. Os alunos que estavam escondidos veem que os dois estavam enfrentando o demônio. Os alunos escondidos começam a correr para ligar para os professores e pedir ajuda. Os companheiros de Shen Tianyu o arrastaram, dizendo que iriam embora de lá, pois estava claro que não seriam capazes de lidar com esse demônio. No entanto, Shen Tianyu estava gritando que preferia morrer para o demônio do que ser protegido por Long Yu e Fang Shen. Enquanto todos estavam fugindo, Long Yu tenta usar sua magia para atacar o demônio, mas ele não sofre nenhum dano. O demônio ri disso. Long Yu está preocupada porque sua magia não foi capaz de arranhar esse demônio. Fang Shen começa a analisar a situação e pensa que o corpo de um demônio da árvore está todo coberto por árvores mortas, como uma armadura. A única maneira de lidar com isso é encontrar uma falha na armadura. O demônio se prepara para atacar. Ele perfura o solo com muita força e as raízes das árvores começam a sair do solo. Fang Shen começa a se esquivar e pensa que na forma humana não seria capaz de derrotar esse demônio. No entanto, com Long Yu perto dele, infelizmente, ele não seria capaz de entrar na forma de matador de demônios. Long Yu também estava se esquivando o melhor que podia dos ataques. Mas as coisas estavam ficando perigosas. Ela acha que sua força atual é pelo menos a de uma classe E, mas ela não consegue nem arranhar a casca dessa árvore demoníaca. Fang Shen rapidamente se coloca na frente dela e diz, não faz sentido eles perderem tempo lá, ela deveria correr primeiro. O demônio usa seu ataque de raiz novamente, prendendo o corpo de Fang Shen, mas ele consegue salvar Long Yu das raízes. Ele pede que ela simplesmente vá embora, sem olhar para trás, e deixe o resto com ele. Ela não entende muito bem isso. Ela tenta libertá-lo, gritando seu nome, mas o demônio usa uma parede de raízes, prendendo ele e Fang Shen dentro, impedindo Long Yu de fazer qualquer coisa ou até mesmo ver o que estava acontecendo lá dentro. Ela grita para Fang Shen aguentar até quebrar a prisão de madeira. Depois disso ela o salvaria. Lá dentro, o demônio e Fang Shen se enfrentam. Fang Shen começa a se fundir novamente com o matador de demônios e pensa que precisa derrotar esse monstro o mais rápido possível antes que Long Yu possa quebrar a barreira. O demônio começa seu ataque, mas Fang Shen já havia entrado na forma de matador de demônios. Rapidamente, ele ataca e corta um dos braços da árvore demoníaca. Ele pensa que o lenhador está ativo, pois suas espadas mortais foram restauradas.